Começando o Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, disponível no YouTube do Sistema e também você ouve pela Rádio Jornal. Temos hoje aqui com a gente Sandra Pires, advogada especializada em direito urbanístico e integrante do consórcio responsável pelo Distrito Guararapes, que é um projeto que prevê a concessão de uma área histórica do Recife à gestão privada. E a Sandra Pires está com a gente aqui para falar do projeto, detalhar o projeto, falar dos passos do projeto e dos benefícios que esse projeto pode trazer. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Giro Metropolitano. Obrigada, Tony, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, o que é o Distrito Guararapes? O que é que está previsto para acontecer? Eu queria que você falasse a respeito desse projeto, para que a nossa audiência tivesse um conhecimento aprofundado dele. Com prazer. O projeto do Distrito Guararapes é um projeto da Prefeitura do Recife, em parceria com o BNDES. Existem muitos projetos que foram feitos já para o centro do Recife, para pensar esse centro que está precisando de ajuda. Nós temos aproximadamente uns 18 projetos. Projetos que são muitas vezes de diagnóstico, de levantamentos da situação do centro, e alguns até de indicativo, né, indicando como resolver os problemas do centro do Recife. Mas esse projeto do Distrito Guararapes, ele é um projeto que vai além de um mero diagnóstico. Ele quer executar, ele quer tirar do papel as possibilidades para o centro, as possibilidades de solução para o centro. Então, nós, analisando o centro do Recife, nós temos o bairro do Recife, nós temos o bairro de Santo Antônio e São José, isso naquele centro, né, que está mais próximo. E do outro lado da ponte, a Boa Vista. O bairro do Recife, ele já está, assim, de certa forma, muito bem encaminhado, com várias iniciativas acontecendo, com dinamismo presente. Da mesma forma, o bairro da Boa Vista, com a Aurora restaurada, com edificações acontecendo, com dinamismo também que se vê. Mas o bairro de Santo Antônio, ele vem passando já há algum tempo por um processo grande de deterioração, de abandono, de sujeira pública, de insegurança pública. E isso qualquer um vê, que passa por lá, sente, é visível, há o sentimento de insegurança. Os moradores clamam, né, os ambulantes, os comerciantes clamam para que algumas medidas, para que alguma coisa aconteça naquela área. Então, a Prefeitura do Recife se juntou, pediu auxílio ao BNDES, o BNDES chegou junto, o BNDES contratou uma equipe, né, um consórcio de empresas, porque, convenhamos, para pensar uma área da cidade, uma área grande, né, não adianta ser um só, tem que ser várias cabeças pensando nas soluções. Então, esse consórcio foi contratado pelo BNDES para pensar as soluções para o centro, fazer todo o levantamento de tudo que já tinha sido estudado para aquela área e pensar em como solucionar, que proposta oferecer, para que saísse do papel, para que existisse e fosse executado na prática. Então, esse consórcio é formado por uma equipe de urbanistas, economistas e também da área jurídica, profissionais da área jurídica e de comunicação. É basicamente isso. O Distrito Guararapes, então, ele é um projeto que pega um perímetro do bairro de Santo Antônio, incluindo as pontes e, inclusive, também a Dantas Barreto, e tem como núcleo principal a Avenida Guararapes, daí o nome Distrito Guararapes, tá? Então, ele é uma área de 33 hectares que foi estudada, mas que a área que vai ser objeto, efetivamente, de transformações das áreas públicas é em torno de 18 hectares, certo?
Então, é um projeto que vai unir não só a transformação de áreas públicas como uma alavanca principal e inicial, para que depois também ocorram as transformações nas edificações que estão assim mais abandonadas. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a ideia. Bom, você falou a respeito da questão da importância do diagnóstico, né? Mencionou aí, por exemplo, o bairro do Recife Antigo, que tem uma atividade, né? Tem o Porto Digital, houve uma transformação por ali. E aí, em relação ao bairro que vai ser impactado pelo projeto, né? O que o diagnóstico observou, o que é que motivou, o que é que está, digamos assim, na essência dessa transformação para negativo, lamentavelmente, que aquele trecho do centro do Recife tem sofrido nos últimos anos? O que é que a gente observou que tem se apresentado no bairro de Santo Antônio, nesse trecho do estudo e do projeto? Primeiramente, um abandono, né, das edificações muito desocupada, muita desocupação urbana. Não tem, assim, 50%, vamos dizer assim, num percentual, né? Está ali, as edificações, né? Veja, eu estou falando das edificações estudadas, né? Estão abandonadas. Né? E, por outro lado, além disso, o comércio. O comércio ali tem comerciantes, eu acho que o que salva aquela área é o comércio e os serviços que ainda existem ali. Mas eles também estão precisando de um dinamismo, estão precisando de gente que more. Então, a gente percebe e percebeu ao longo do estudo que o foco principal teria que ser a habitação. Tá? Porque aquela área precisa ser habitada para que o resto venha junto. Também há problemas de mobilidade urbana. A gente tem ali um BRT que compromete, foi bastante comentado nas consultas públicas prévias, porque assim, não foi consultas públicas, a gente fez muitas oficinas, vamos dizer assim. Antes mesmo dessa consulta pública recente, nós fizemos, logo no início do projeto, várias oficinas de trabalho com a população. Oficinas com os moradores, oficina com os ambulantes, com os comerciantes, enfim, com quem estava ali. E um ponto comum era a questão da mobilidade também. Aquele BRT foi bastante comentado, a população não estava satisfeita com ele ali. Então, há também um problema de mobilidade. Outro problema é a insegurança. Quando dá 4h30 da tarde, 5 horas, as pessoas estão indo embora dali, com receio de permanecer ali. E nós, na visita de campo, sentimos isso na pele, constatamos isso porque os próprios comerciantes ali disseram, não, olha, você está aqui ainda? Né? Está na hora de ir embora? Observações assim. Né? Então, insegurança é outra coisa. E a deficiência na limpeza pública também, certo? Então, acho que esses foram assim, pontos que chamaram muita atenção na situação do bairro. E eu diria que esse projeto, o ponto focal dele é a habitação. A gente sente que o Recife precisa de habitação de interesse social, né? Habitação econômica, porque outros municípios da região metropolitana têm tomado iniciativas de habitação de interesse social e, de certa forma, crescido. E o Recife precisa crescer com a habitação de interesse social. O centro ele está sendo imaginado, idealizado como um ponto principal para essas habitações de interesse social. E esse projeto ele tem muito foco nisso, porque essas edificações que virão a ser retrofitadas numa linguagem atual, mas que significam uma reforma muito profunda no imóvel, né? Daí chamada de retrofit, né? Muito conhecida atualmente como retrofit. Vai retrofitar um edifício. É uma reforma das instalações, assim, sabe? Bem profunda. Então, esses edifícios que terão, que sofrerão, ou que receberão esses retrofits, são edifícios que
terão por norte, em boa parte, habitação de interesse social. Claro que comércio e serviços vão estar andando junto, porque o projeto ele pretende ser um bairro de uso misto, o que a gente chama no urbanismo de uso misto, ou seja, habitação junto com comércio, com serviços, com os usos que são necessários para se viver bem perto, ter tudo perto. Essa é a cidade que a gente quer. Que a gente tenha uma padaria perto, que a gente tenha uma farmácia perto, de onde se viva, que se viva perto do trabalho, porque assim a gente ganha qualidade de vida. E esse é o conceito do projeto. E essas edificações que vão ser retrofitadas, elas já estão mapeadas? Porque certamente há um limite de atuação do projeto. Né? Existem prédios públicos, existem prédios que não são públicos, claro. E como são muito antigos, deve ter questão, inclusive, envolvida em partilha de herança, tem uma série de situações que devem se apresentar. Essas edificações, elas já estão mapeadas, já existem as edificações certinhas que vão passar por essa modificação? Olha, eu posso colocar da seguinte forma, elas estão mapeadas, mas não estão definidas, certo? Então, essa definição ainda vai acontecer, de quais imóveis serão. E aí, qual vai ser o limite de atuação do projeto? Digo, até onde ele pode ir, né? Porque a gente está falando você mencionou a questão de área pública, mencionou a questão das edificações que podem passar por um processo de retrofit. Qual vai ser o foco? Né? É a área pública, avança em prédios públicos, prédios privados? Qual é o limite de atuação, a área de abrangência, vamos dizer assim, do projeto? Perfeitamente. O foco principal inicial é a transformação da área de uso público, tá? Que está precisando urgentemente. E até para que o poder público mostre o quanto ele acredita nisso, né? Porque outras transformações acontecem por indução dessa iniciativa inicial do próprio poder público. Então, ele vai aportar dinheiro para transformar as áreas públicas. Então, o que está sendo pensado, por exemplo, na criação de orlas para o rio. Olha, Tony, é interessante observar que nós recifenses, e aí eu estou me colocando nesse nós, porque assim, eu sou uma recifense ferrenha e que tenho um amor particular por este centro do Recife, porque o meu escritório começou na Avenida Guararapes, com o meu avô. Então, eu tenho uma relação emotiva com essa área. Por isso, eu estou tão feliz de participar desse momento de projeto que quer transformar essa área para uma nova fase, né? Um lugar que se queira viver e ficar. Então, é interessante observar que nós, recifenses, nós não temos muita noção de que a gente está ali, no bairro de Santo Antônio e São José, a gente está numa ilha. A gente está numa ilha. A gente não tem essa noção de ilha, tem? Não tem. Verdade. Ali, a gente não tem uma noção que ali é uma ilha. A ilha de Antônio Vaz, que comporta 5 bairros. Dentre eles, o bairro de Santo Antônio, de São José, o Estelita, Cabanga, entende? Por quê? Porque a gente não tem essa relação com o rio. A gente perdeu, ao longo das décadas, a relação com o rio. E o projeto do Distrito Guararapes quer resgatar essa relação com o rio de uma forma muito bacana. O projeto prevê a criação da Orla do Sol Nascente e da Orla do Sol Poente. A Orla do Sol Nascente é na Avenida Martins de Barros, e da Orla do Sol Poente da Rua do Sol. Tinha, inclusive, na Martins de Barros, né, tinha um local lá que ficava à beira do rio. Houve um café, uma época, hoje em dia está interditado, mas era um lugar tão agradável. Isso, né? Fez sucesso, né, quando abriu. Fez sucesso, e isso aí também está previsto no projeto. Muito. Como é que vai funcionar essas orlas que você falou aí? Essas orlas, elas significam, se vai colocar nelas maior arborização, se vai crescer a área de lazer, vai criar, porque não tem, na verdade, né? Área de lazer para caminhar, pedalar, estar. Então, vão ter árvores, vai crescer a faixa
de locomoção de pedestres e ciclistas, diminuindo talvez uma faixa ou um pouco da faixa de rolamento para carros. Então, a gente vai ter uma orlazinha ali, né? Que vai criar vida. E nessas orlas vão ser criados equipamentos que interagem diretamente com o rio. Vamos ter um deck flutuante numa orla e um palco flutuante noutra orla. Veja que coisa bacana e que dinamismo isso pode trazer para aquela área, não é? Então, essas orlas são muito interessantes. Além disso, se vai requalificar também a própria Avenida Guararapes, que é a principal, a Avenida Dantas Barreto, a Praça da Independência, a Praça do Sebo e outras ruas mais. Mas só para ilustrar o resgate dessas ruas principais e a criação dessas orlas que não existem, para haver uma interação do recifense com o rio. Vou dar um exemplo. A gente tem pouquíssimas interações com o rio. O projeto do Parque Capibaribe, ele prevê totalmente essa interação com o rio. Essa ideia do Recife Cidade Parque, né? Se quer criar o quê? Essas matas ciliares, essas bordas ciliares do Capibaribe e toda uma relação de decks da população com o rio, navegabilidade. Bom, essa mesma ideia a gente traz ali para aquela área do bairro de Santo Antônio, de relação com o rio. Então, assim, acho que assim, eu já consigo imaginar isso acontecendo, sabe? E também, do ponto de vista de meio ambiente, né, de sustentabilidade, está previsto no projeto também o resgate daquela vegetação ciliar dali, sabe? Uhum. E manguezal também. E aí, Sandra, quando a gente fala de concessão à gestão privada, vem aí um certo preconceito, obviamente, de as pessoas pensarem, bom, vão privatizar o centro do Recife, né? Eu queria que você esclarecesse essa questão, né, para que a nossa audiência possa entender. Há uma concessão que, como você falou, até o momento vai trazer melhorias para um centro que está degradado, que está abandonado e que oferece risco para quem circula por ele, né? Mas sempre que a gente fala em concessão à gestão privada, aí vem essa questão da privatização. Bom, é diferente, né, o que vai acontecer. Oi, Tony. Foi bom você tocar nesse ponto. Eu acho que a população do Recife merece esse esclarecimento. É completamente diferente, tá? Não tem nada a ver com privatização. O projeto não tem nada a ver com privatização. Privatização é você transferir para o setor privado uma área que era pública, ou uma empresa que era pública, que passa a ser, então, privada. Não vai haver transferência de titularidade, não vai ser alienado nenhum espaço público para o particular. Se eu puder, o que vai haver é uma parceria público-privada, que é uma ferramenta que o ordenamento jurídico brasileiro nos oferece para alavancar projetos de interesse público. Então, muitas vezes existem projetos de interesse público, mas que o poder público sozinho não está conseguindo executar ou não vai conseguir realizar, né? Ou vai conseguir realizar num tempo enorme, ao longo de décadas. Mas, numa parceria com o privado, ele realiza mais rapidamente, muito mais rapidamente, e consegue, muitas vezes, concretizar o que ele não concretizaria sozinho. Essa é a ideia principal do chamado parceria público-privado. É uma parceria. E está previsto numa lei federal e também em duas leis do município do Recife. Então, tem toda uma ancoragem na legislação. É um tipo de contratação muito consolidada. E esse contrato, que é fruto da PPP, como a gente chama vulgarmente a parceria público-privada, é um contrato de concessão, via de regra, que também é um contrato muito consolidado no direito brasileiro. A concessão significa que o poder público ele vai conceder ao particular alguns benefícios em troca de outros tantos benefícios para fins de interesse público. Isso colocando de uma forma assim, bem genérica, né? Então,
a PPP, como a gente diz, ela é só um termo que significa essa parceria. Não significa alienação de propriedade, transferência de propriedade, porque numa concessão, que é o contrato que advém dessa parceria, que resulta dessa parceria a ser firmada, há inúmeras restrições, inúmeras garantias, tudo é bem amarrado, não só num contrato, antes até, no próprio edital de licitação. Tudo vai muito amarrado. E o contrato prevê uma série de regras que esse concessionário tem que cumprir, sob pena de se aplicar multa para ele, sob pena de não pagá-lo, né, nos aportes que precisam ser feitos para ele. Olha, se eu pudesse fazer assim uma comparação muito simples, é até simplista, mas para ficar mais fácil, um paralelo para se entender o que é uma concessão, é como se eu estivesse contratando uma empresa terceirizada de serviços para executar um serviço para minha empresa, sabe? Um síndico bom que vai ser remunerado para tocar as coisas no meu edifício. Eu não perco o controle do meu edifício, né? Eu não perco o controle da minha empresa quando eu terceirizo um serviço dela. É essa ideia. O particular contratado, ele vai executar as obras necessárias, ele irá ter que fazer a zeladoria dos serviços públicos necessários para alavancar esse bairro, com a limpeza urbana, né? Com iluminação pública, com segurança. Ele vai se responsabilizar por isso. E vão haver algumas medições de desempenho. Ele precisa cumprir essas medições de desempenho, sob pena de, como eu lhe disse, multa, redução do que ele vai receber. Então, o poder público, ele vai estar junto o tempo todo. Ele é o dono do negócio. Ele fiscaliza de perto a execução desse contrato. E, se não estiver bem executado, ele vai cobrar a conta do particular pela não execução, entende? Então, essa é a ideia geral, para que fique claro para a população. Não há privatização em hipótese alguma. Bom, e aí deixa eu trazer aqui algo que pode ser uma preocupação da nossa audiência, né? As pessoas se preocupadas. Bom, estamos falando do bairro de Santo Antônio, que é onde acontece o carnaval, onde circula o maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada. Aí o pessoal está preocupado. E aí? E o Galo da Madrugada vai ter que sair de lá? Vai poder circular por lá ainda? Como é que vai ficar? Olha, um dos pontos centrais desse projeto é patrimônio histórico cultural, material, patrimônio material e imaterial. Então, o Galo da Madrugada, o Carnaval, é patrimônio material do Recife. O projeto, ele quer, muito pelo contrário, incrementar as iniciativas culturais no bairro. Se pensa em iniciativas para a própria Praça da Independência, para que aconteçam ali manifestações culturais espontâneas, que algum instituto cultural chegue e se instale a partir das reformas que vão acontecer nas edificações. Então, se quer muito mais incrementar culturalmente esse bairro. Os próprios retrofits que serão realizados vão ser realizados para preservar o que já é patrimônio histórico hoje. Perceba que a gente, inclusive, está numa área de preservação rigorosa do patrimônio histórico. Tudo tem que ser cumprido à risca, inclusive nas reformas que forem feitas, para que esse patrimônio permaneça preservado. E não tem como ser diferente, porque a Prefeitura do Recife é bem rigorosa em relação à preservação do patrimônio. Ela tem fichas para cada imóvel, é uma coisa bem rigorosa, sabe? E então, o particular ele vai estar sujeito a tudo isso. Ele não vai estar solto em momento algum, porque o poder público municipal, ele mantém, ao longo de sempre, todo o percurso, o seu poder de polícia, o licenciamento que ele vai conceder ou não para que qualquer iniciativa aconteça, as autorizações que ele dá ou não para eventos culturais. A autorização existe a vida toda. É um mecanismo do poder público de autorizar ou não, por exemplo, manifestações em espaços públicos. Isso acontece com todo mundo que quer fazer alguma coisa na rua, por exemplo. Tem que pedir autorização do poder público. Do ponto de vista cultural, voltando ao ponto da sua pergunta, não há essa preocupação.
o recifense não precisa ter essa preocupação, porque um dos pontos centrais desse projeto é a alavancagem cultural e manutenção de todas as nossas manifestações culturais importantes para a nossa cidade. Você falou a respeito da questão da ocupação urbana com foco na moradia. Existe já uma expectativa, digo, em termos de números mesmo, do que vai ser essa ocupação por moradia? Porque, obviamente, que chegando à moradia, os serviços também vão chegar. Exato. Porque a presença de pessoas morando no centro vai demandar também a existência de serviços. E o projeto ele tem uma expectativa no que diz respeito especificamente à questão da moradia. A ocupação que se espera é de quanto? Olha, há a previsão de aproximadamente 870 unidades habitacionais. É claro que, em termos de números... Vocês têm hoje, qual é a população que mora naquela região? Certamente é pouquíssima, tem inclusive prédios que estão invadidos, né? Mas por ali a gente acaba encontrando, especialmente na área mais afastada, a partir da Dantas Barreto, isso. Já mais para o final da Dantas Barreto, e naquelas ruas ali do entorno a gente tem moradias. Hoje, o que é que tem hoje? Qual é a expectativa? Não estou lembrada de cabeça o número de hoje, tá? Mas, salvo engano, o número de incremento inicial é de umas 2.000 pessoas aproximadamente. Pelo menos é o que se almeja para dinamizar, fazer a coisa ficar mais dinâmica naquela região. Então, é o que se espera, com especialmente as 870 e poucas novas unidades habitacionais que virão com esse projeto. Isso sem falar, tá, em termos de moradia, isso sem falar do outro projeto que está tramitando atualmente, que é o de locação social. Então, que existem 5 equipamentos, né, na área central também, que vão ser destinados à locação social e também vão incrementar ainda mais essa presença da população no centro. Então, eu diria que é aproximadamente isso, né? Umas 2.000 pessoas que se espera para poder alavancar, com as 870 unidades habitacionais em vista para acontecer. E isso, assim, é o pontapé inicial do projeto, porque o que o projeto entende que vai acontecer é que, por indução, outras iniciativas virão, independentemente dessas. Dessas que envolverão umas 12 edificações aproximadamente, mas 2 que serão destinadas a uma cinemateca e um estacionamento também. Então, vão ser 12 imóveis que vão estar sendo modificados, mas por indução, outros virão, porque existem outros imóveis que são, às vezes, assim, de monoproprietários, de 2 proprietários ou um grupo pequeno de proprietários. Na hora que isso começar, vai gerar uma animação nesse bairro. Eu acredito que isso vai acontecer, sabe? E vou lhe dizer mais. Se não acontecer, se, por exemplo, proprietários que têm terrenos subutilizados, desocupados, imóveis desocupados, e que não fizerem nada, a prefeitura não vai deixar assim. Porque existem outras ferramentas no direito municipal, na legislação do município, que vai ajudar a induzir também essa iniciativa de fazer alguma coisa no seu imóvel, tá? Não é só o projeto. A legislação do Recife tem algo chamado de PEUC, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Ou seja, se a prefeitura mapeia que certos imóveis estão literalmente abandonados, desocupados, sem uso, ela vai chegar junto para dizer, vai notificar para dizer, olha, dê um uso a seu imóvel, faça alguma coisa com ele, sob pena de IPTU progressivo no tempo, ou seja, de aumento do valor do IPTU, para forçar esse particular a dar um uso ao imóvel. Então, isso também vai acontecer concomitantemente, paralelamente ao projeto, à iniciativa do projeto. Então, eu entendo que não só vai ser a alavancagem desses 12, esses 12 vão ser a alavancagem. Por indução, outros imóveis serão retrofitados, reformados, utilizados, ocupados. A gente está falando de um investimento para o projeto operar da ordem de quanto? 309 milhões. 309 milhões. Isso.
Em torno de 300 BNDES. milhões, que eu lembro esse número aí. A origem é o BNDES. Isso, a origem do projeto é o BNDES, né? Mas quem vai aportar inicialmente é o poder público municipal, certo? Ele vai aportar para as áreas públicas e tal, certo? Bom, você falou ainda nessa questão da moradia, e aí é algo que é uma preocupação, é somente para que a gente possa ter o esclarecimento disso, né? Para que não aconteça o contrário do que acontece hoje no Recife, que está completamente abandonado, especialmente o bairro de Santo Antônio. Ficando muito atrativo, corre-se o risco, e talvez o projeto esteja prevendo isso também. Talvez corra-se o risco de a gente ver, num movimento contrário ao que acontece hoje, um inchaço. E isso, obviamente, que gera um impacto, e o projeto ele precisa certamente, talvez, prever isso, porque senão a consequência também pode ser danosa, né? Sim, sim. Mas assim, isso está sendo pensado também dentro do projeto, né? Então, inicialmente, a gente precisa trazer esse interesse, gerar o interesse, né? Dificilmente vai haver um inchaço da noite para o dia, o que, claro que pode acontecer uma procura grande, mas a gente vai ter que ir sentindo e regulando de acordo com o que for sendo a realidade, ou seja, do que for acontecendo. Né? Eu não acredito que vai haver um inchaço da noite para o dia. Tá? O que há, por exemplo, mas a preocupação, o pensar sobre isso tem acontecido, faz parte das discussões, não resta dúvida, Tony. Mas isso não nos preocupa, até porque, do ponto de vista das pessoas, da população que já reside lá, vai haver, inclusive, uma lista de quem já habita lá para ter prioridade na aquisição de novos imóveis, na locação de novos imóveis, sabe? Justamente para preservar a prioridade dessa população que já está ali, nesse centro. E os comerciantes também já estão mapeados, porque existe uma lista, uma inscrição deles perante a prefeitura. Então, tudo isso vai ser respeitado. São aproximadamente uns 600 comerciantes, salvo engano, entre fixos e imóveis, né, que existem ali e que estão cadastrados. A palavra que eu estava querendo encontrar era essa, né? Já existe um cadastro desses comerciantes, assim como também existirá um cadastro das pessoas que já habitam naquela área para terem essa prioridade e preferência. Eu digo isso porque, como alguém que está completamente fora do projeto e quer entender o projeto, né, fico pensando que, tornando-se atrativo demais, talvez fosse uma coisa que pudesse acontecer, e aí como regular, né? Porque vai dizer o quê? Não, a partir de agora ninguém vem mais. Fica uma coisa estranha, né? Então, é somente para que a gente possa ter isso. Eu acho que o limite é o que o bairro suporta, né? Porque, veja, não é um bairro que vai comportar maiores construções do que já existem. As construções já existem. É o que cabe nelas. O limite é esse para aquele bairro, né? Existem construções e existem regras urbanísticas para esse bairro. Por exemplo, se eu estou num bairro de preservação rigorosa de patrimônio histórico, que é o caso, eu não consigo demolir e construir mais do que isso. Eu não posso. Então, eu tenho que respeitar o quê? Aquele coeficiente, aquele limite de altura de edificações, aquilo que o bairro suporta. Agora, é claro que, em termos de infraestrutura, o bairro já tem uma infraestrutura pronta que está subutilizada também. Porque tem muitos imóveis que estão parcialmente abandonados ou completamente abandonados, ela está subutilizada. Esse é um ponto. E o outro ponto é que essa infraestrutura também precisa ser melhorada, que vai ser objeto do projeto também, no melhoramento da infraestrutura, seja de drenagem, seja de iluminação pública, isso vai acontecer. Mas o limite é o que o bairro comporta. E a estrutura já está construída. Não tem o que construir mais. Porque a legislação urbanística, ela realmente prevê o que a gente chama de parâmetros urbanísticos para construir. Cada bairro tem o seu. E lá tem o dele. E aí, Sandra, a gente falou
a respeito da questão cultural, que as pessoas podem ficar tranquilas que o Galo da Madrugada está garantido. Está garantido. Mas tem algo que é muito preocupante, eu acho que você até mencionou na pesquisa que vocês fizeram, que é a questão da mobilidade. Né? E aí a gente está falando de uma área do centro do Recife que está tão degradada, mas mesmo assim, e abandonada, que a gente vê ruas que estão muito vazias, ruas que eram tomadas por pessoas, especialmente no final do ano, por conta do comércio, para comprar roupa, comprar sapato, hoje muito vazias. Mas, mesmo assim, a questão da mobilidade é um problema seríssimo ali no centro do Recife. Para essa questão em especial, o que é que o projeto prevê? O que é que o projeto oferece? Tá. Eu diria que, em primeiro lugar, o deslocamento do BRT da Guararapes para Dantas Barreto, para liberar mais sem passar essa por vida, ali, ou passando por ali, apenas parando na Dantas Barreto. parando lá na Dantas Barreto. Vai Passa ter uma parada pela nas Guararapes, mas não para mais ali. O projeto prevê isso. Prevê o alargamento também das calçadas e prevê ciclovia por essa região do projeto, certo? Então, vai haver mais alargamento, priorização do pedestre e do ciclista. Então, isso vai se refletir, ou seja, essa mobilidade ativa, ela vai ser priorizada no projeto. Ela já é priorizada no projeto e isso vai se refletir nas obras que vão ocorrer. A própria Orla do Sol Nascente, a Orla do Sol Poente refletem essa priorização também. E o projeto também houve uma análise da Dantas Barreto para que haja essa conexão com todo o projeto. Inicialmente, a Dantas Barreto não integrava o projeto, mas depois se viu que faria todo sentido integrar, para que não houvesse uma desconexão desse novo pensar a mobilidade. Até porque, perceba-se que a Dantas Barreto, ela se conecta com o Cais Estelita, ela se conecta com o projeto Novo Cais, que vai abrir para Dantas Barreto. Eu acho que a gente vai ter, daqui a alguns anos, uma conexão muito interessante nessa ilha de Antônio Vaz, né, que eu falei, que engloba o bairro de Santo Antônio, de São José, o Estelita, o Cabanga. E a gente vai ter essa conexão e, quem sabe, ter maior percepção dessa ilha, porque também lá no Cais, no Cais Estelita, nós teremos, e já está em franca obra, que é aquele parque linear que margeia essa borda d'água do estuário, que vai ser muito legal também, porque é uma borda linda, um estuário lindo, mas que a população não conseguia chegar junto, porque o que estava junto dele, assim, na boca do estuário, era a via de carro. Né? Isso está se transformando ali. Ali está sendo feito, está se criando um parque que a população vai usufruir. E, em termos de mobilidade, essa conexão da Dantas Barreto faz todo sentido, porque vai chegar lá no nosso distrito Guararapes. Então, veja que bacana. Claro, então, eu diria que o ponto principal de transformação na mobilidade é a priorização da mobilidade ativa. Uhum. E aí, ainda nessa questão da mobilidade, eu penso numa outra que certamente impacta bastante, porque você falou a respeito de equipamentos culturais. A exemplo de muitas e muitas praças que o Recife ganhou, né, certamente esses equipamentos que estão previstos no projeto, eles vão chamar pessoas não só da localidade, mas pessoas de outros bairros e até de outras cidades. Sim. E isso aí, claro, vai provocar uma chegada de muitas pessoas, e pessoas que vão de ônibus, de bicicleta, mas muitas vão de carro também. E aí, dentro dessa questão da mobilidade, vagas de estacionamento são sempre situações que preocupam. Né? Como é que o projeto prevê disciplinar essas questões? Hoje temos vagas de zona azul que não estão previstas para funcionar durante o final de semana, pelo menos não durante uma parte do final de semana, ou a tarde do sábado e o domingo inteiro. O que é que o projeto prevê para essas questões, para continuar disciplinando, né, e trazer esse olhar para uma área da cidade do Recife que não seja tão impregnada de carros, e que as pessoas possam desfrutar, que as pessoas possam caminhar, mas que possa também
receber pessoas que vêm de mais longe e querem ir de carro. Como é que vai funcionar isso? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essa questão da priorização dos carros ao longo do tempo, tá? Com o boom dos carros, décadas atrás e tal, as cidades começaram a ser planejadas e pensadas para os carros. As vias ficaram largas, o pedestre mal conseguia atravessar, e ainda é uma realidade. Então, essa ótica fez parte por várias décadas das cidades. A cidade começou a ser construída, pensada a partir dos carros. Só que o urbanismo atual, e já de algum tempo, é um urbanismo pensado muito mais para o transporte público, exatamente. O que a gente chama e fala muito hoje, cidade para pessoas. Então, as pessoas em primeiro lugar. Os carros não podem estar em primeiro lugar. Então, o pensamento dos grandes centros urbanos, o pensamento dos urbanistas e planejadores urbanos é o foco em cidade para pessoas. E, em termos de mobilidade, isso significa priorização do transporte público e mobilidade ativa. Ou seja, quando eu falo mobilidade ativa, é o pedestre, o ciclista, principalmente, né? Então, esse é a transformação de mindset que vem acontecendo, de mentalidade que vem acontecendo ao longo das décadas no pensar a cidade em termos de mobilidade. E o projeto do Distrito de Guararapes não é diferente. Do ponto de vista, é claro que a gente não pode ignorar, não é que a gente não queira mais carro, ou ignorar que existem carros e as pessoas, especialmente em centros urbanos em que a mobilidade de transporte público ainda é muito deficitária, vão ainda se utilizar do carro. No dia que a gente tiver uma mobilidade, transporte público de extrema qualidade, as pessoas vão sentir cada vez menos necessidade de ter carro. Bom, e muitas não têm, e para as que têm, né? Vai ter, inclusive, um dos equipamentos pensados é um estacionamento. Mas a gente já tem alguns outros estacionamentozinhos ali no bairro de Santo Antônio. E tem até um grande, que é aquele da Rua do Sol, né? E tem outros terrenos que são usados como estacionamento. Enfim, isso existe. As regras também de ocupação das vias por carro, que é a faixa azul que você citou, né? Isso vai continuar existindo pontualmente ali. Então, essas acomodações vão ocorrer dessa maneira. Vão ter alguns estacionamentos, vai ter a regulação normal da cidade do Recife para estacionar carro nas vias ou não. E é assim, vai ser isso. Bom, para a gente encerrar, essa semana tivemos uma audiência pública. E aí, falar um pouco a respeito dos desdobramentos disso, para que a gente possa ver o projeto começar a ser posto em prática. Certo. Então, a audiência pública, a consulta, a gente teve um período de consulta pública, que foram 30 dias. Consulta pública, eu disse audiência, mas consulta. Mas está correto, a gente teve os dois. A gente teve um período de consulta pública, que foi o mês de outubro todo, e que se encerrou anteontem, né? Dia 4 de novembro. E antes disso, no dia 29 de outubro, nós tivemos uma audiência pública, que foi a consulta pública, só para ficar claro, foi o período em que todos os documentos do projeto, o master plan, tudo que as pessoas quisessem conhecer, ficou disponibilizado no site da prefeitura para quem quisesse consultar, se manifestar, perguntar, dar sugestões, ficou publicizado. E a audiência pública, no dia 29 de outubro, foi o momento em que as pessoas interagiram online com a prefeitura e com a equipe do consórcio, e com o BNDES, enfim, todos que estavam envolvidos nesse projeto, em que houve uma exposição, uma explicação pública online para quem quisesse escutar e perguntar. Então, foi esse momento. Agora, a gente vai estar no momento de, recebidas as sugestões e perguntas, respondê-las para a população. Então, a consulta pública, a audiência pública é mais uma etapa de participação social no projeto, da mesma forma que já aconteceu no início com as diversas oficinas ocorridas. Passada esse momento das respostas, o projeto ele será encaminhado ao Tribunal de Contas para validação do mesmo, para o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, para que ele diga se está ok com o projeto, se tem sugestões, se tem ajustes que quer que sejam feitos, enfim. E aí, a previsão é que, se tudo correr bem, a previsão é que em meados do próximo ano
a gente possa estar fazendo essa licitação para a escolha do concessionário, que vai assumir essas obras públicas. Perfeito. Sandra Pires, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Giro Metropolitano. Muito obrigada também pelo convite, Tony. Bom, encerramos aqui o Giro Metropolitano.